Olá pessoal, vamos para mais um podcast aqui. Vamos falar da batalha entre a esquerda e a direita. O que é a batalha entre a esquerda e a direita? Essas ideologias de esquerda e de direita. Os regimes que fazem parte da esquerda e os que fazem parte da direita. Os ideais. As pautas que um partido defende e que o outro defende. Na verdade, a gente como eleitor, a gente quer o melhor para o nosso lugar, para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa região. A gente quer as políticas que tragam os melhores benefícios e que nos tragam, que supra as nossas necessidades, né? E que realiza aquelas prioridades, né, entre as necessidades que a gente tem. Então, na verdade, todos querem a mesma coisa. A gente fala que é da esquerda, outra é de direita ali, um defende um partido, outro, mas a gente quer a mesma coisa. Qual é o pai de família que não quer um país que lhe dê oportunidade para ele poder trabalhar e, através do seu trabalho, ele sustentar sua família, sua casa, levando alimento para casa, levando as necessidades básicas, levando conforto para sua família através do seu trabalho. É isso que a gente quer. A gente quer um país que nos dê oportunidade de trabalhar. E aí vai de cada um dos eleitores acreditar qual é a melhor forma de governo que vai gerar esses trabalhos. Qual é o tipo de governo que vai gerar esse trabalho e gerar por muito tempo. E que vai fomentar esses trabalhos, que vai induzir o investimento, que vai fazer com que apareça mais empresas fabricando o mesmo produto, mais empresas concorrendo, né? Mais empresas buscando trabalhadores e assim ofertando um salário melhor para os trabalhadores. Então, na verdade, todos querem a mesma coisa. Todos os brasileiros, eles querem a mesma oportunidade. Apenas uns acreditam que ela pode vir mais com o modelo de governo, e outros acreditam que essa oportunidade, que essa prosperidade, ela pode vir através do outro tipo de governo. Aí cabe a cada um de nós avaliar, decidir e ver, como falou o empresário Luciano Heng, a gente aprende com nossos erros, mas é muito melhor aprender com os erros dos outros. Então é só observar os países que praticam mais os regimes voltados para esses modelos aí que a esquerda quer seguir, que os partidos de esquerda adotaram e querem seguir, estão colocando em prática, né? Buscando colocar em prática. Esses regimes, esse tipo de governo aí que controla tudo nas mãos, que diz que tudo tem que ser do governo, na mão do governo, é o governo que controla, é o governo que determina tudo, não está dando certo. É só observar. Venezuela, por exemplo. Venezuela são os partidos de esquerda que é um partido populista, é um partido onde na época que sua estatal petrolífera, a maior empresa que mais gerava rendimento para aquele país, 80% dos gastos públicos vinha dessa empresa, da empresa de petróleo. Quando o petróleo caiu, que vendeu pouco depois, esse país começou a cair. Por quê? Porque eles não diversificaram a sua produção, o seu parque industrial, não investiram em ciência, em produção, em nada, né? Em industrializar mais o seu país, em capacitar mais o seu país, em fazer faculdades avançadas, nem em estimular a indústria moderna, né, naquele país. Então as pessoas viviam bem, e muitas pessoas viviam à custa do governo. Então o governo sustentava, vinha muito dinheiro que vinha do governo. Era esse modelo de governo fechado que controlava tudo. Chegou um tempo que não deu mais para viver do petróleo, e aí ele não tinha outras coisas a não ser o petróleo ali. A riqueza dele vinha apenas do petróleo. As pessoas tinham muito dinheiro na mão, então eles compravam muitos produtos industrializados que vinham de fora e não estimulou o desenvolvimento da indústria dentro do seu próprio país, né? Que isso iria trazer emprego, iria trazer capacitação profissional. Aquele país iria, após sair da dependência do petróleo, iria passar a depender da indústria, dos outros segmentos que como
Catar, Singapura, outros países aí fizeram, né? Que muitos países aí só tinha a pesca, só tinha o petróleo, outros só tinha o gás, não tinha nada. Mas durante a era em que esses produtos estavam no auge, eles iam juntando dinheiro ali, fazendo a reserva e investindo em outras áreas, investindo em outros negócios, investindo em até em fundo imobiliário, fundos de reserva, investindo em empresas. Tem um país aí que é a Noruega, que ela investe nessas empresas, como o Google, Facebook, nessas empresas grandes que sabe que não vai perder. E aí o rendimento que ela tira daquelas empresas, ela investe em ações dessas empresas e aí ela divide com a sua população. Mas esses países, ele investe em pesquisa, ele investe na ciência, na educação, na variedade do seu país, para não desenvolver só uma única coisa, mas variar o máximo possível. E uma das formas de variar o máximo possível é abrindo o capital, é abrindo o Estado, é abrindo o mercado, né? É abrindo o mercado para o investidor. É desburocratizando o país através das leis, facilitando para quem quiser empreender naquele país, que tenha facilidade de empreender, pois quem vai empreender ali vai trazer empregos, vai trazer imposto para o governo, e isso vai ser bom para todo mundo. Então é isso que faz o governo atual do Brasil. O governo federal, ele é favorável ao Estado mínimo, onde o governo não interfere muito na vida das empresas. As empresas, elas têm mais facilidade de empreender, de competir. Então o empresário, o investidor, ele tem mais confiança e ele se sente mais atraído em iniciar um negócio, em fundar uma empresa, em começar um negócio no Brasil. Isso, ele ganhando confiança, ele vai trazer o que a gente precisa, que é a concorrência, vendendo produtos cada vez mais baratos, competindo com outros, criando uma variedade, distribuindo uma variedade muito grande no supermercado, no mercado de consumo, e criando mão de obra qualificada, né, qualificando o pessoal, gerando uma demanda dessas mãos de obra, né, gerando emprego, gerando essa demanda por mão de obra, né? Então ele vai oferecer salário porque o empresariado ele precisa de pessoas para trabalhar nas suas empresas, e isso é bom para o Brasil. Vejo o exemplo da China, que era no tempo de Mao Tse-tung, e ele fechou tudo, fez até uma muralha lá, a muralha da China naquela época, e aí a China tinha tudo para ser um dos países mais desenvolvidos, das maiores, na verdade a maior potência, né? Ele tinha tudo para ser a maior potência do mundo, o país mais desenvolvido do mundo desde aquela época, mas aí ele se fechou, não abriu o mercado para negociar com outras pessoas, não abriu a lateralidade para comprar, vender, e aí se fechou e ficou um tempão atrasado. Depois veio aí a Inglaterra, com o tempo veio os Estados Unidos, e só agora que ela resolveu se abrir, onde o governo agora se abre mais para negociar com comercializar, negociar com outros países, é que está crescendo e se tornando a maior potência mundial. Ela já tem uma população mundial maior do mundo, né? Onde ela tem ali os próprios consumidores, então é onde tem também a mão de obra, tem tudo. Aí se tornou um parque industrial, abriu para as empresas se instalarem lá, e isso fez com que o país crescesse. Outro programa bom da China agora é a Rota da Seda. Está investindo em estradas, em aeroportos e portos por vários países, por onde ele vai passar comercializando, vendendo seus produtos e comprando. Então isso, chamado de Rota da Seda, a nova Rota da Seda, que a China está fazendo, ela aprendeu com o próprio erro, mas precisou de muitos anos para poder fazer isso. Ela agora pode dizer que é um país aberto que comercializa com outros países. Então esses governos no Brasil que falam que vamos estatizar tudo, não vamos privatizar nada, vamos comprar as empresas de volta que o Brasil vendeu, e que quer que todas as empresas pertençam ao governo, isso assusta e afugenta o outro investidor, que é o investidor particular. Então, isso faz com que
Cada vez mais o país passa a depender apenas das empresas estatais, das empresas do governo. E as empresas do governo não vão conseguir dar emprego para todo mundo e nem produzir uma variedade de qualidade no mercado para distribuir aqui. Aí vai ter muitas vezes que vir de fora, e vindo de fora vai ser caro, né? Os produtos já prontos. Então, se for para ser um governo bom para a população, mas é um governo que distribui benefícios sociais, mas que esses recursos retira das estatais, muitas vezes falindo as estatais, muitas vezes fazendo com que aquelas empresas tenham prejuízo, isso talvez não seja bom. Melhor seria se esses recursos vinham da arrecadação dos impostos sobre as empresas do mercado particular, né? Sobre as empresas privadas, né? Que quanto mais numerosa, mais imposto o governo vai arrecadar, e desses impostos o governo vai poder manter, sustentar esses benefícios para a população. Aí, falando sobre esquerda e direita, a direita ela é mais conservadora, né? A direita ela segue mais os princípios que não mudam, que não deve mudar muito, nunca, né? Que deve ser do jeito que Deus deixou as coisas, deve ser mais do jeito que Deus deixou para nós viver aqui na Terra. Daí quem é conservador, quem acha que quem não é progressista, quem acha que muitas coisas boas que Deus deixou devem ficar para sempre, daquele jeito, né, sem sofrer modificação, quem acha isso, quem é conservador, aí segue apoiando a direita. Porque a direita adotou isso e segue isso. Os partidos de direita eles são mais voltados para ser mais conservador. Já os partidos de esquerda são os que mais são favoráveis às mudanças, às leis que modificam o jeito da gente viver, por exemplo. O jeito de namorar agora é esse, o jeito de casar é esse, o jeito de ser família agora é esse, mudou. Esse outro modelo lá era coisa do passado, agora nós estamos vivendo em outra era moderna, agora tudo mudou. Quem não pensar assim é porque é atrasado. A esquerda vai falar isso, né? Então ela apoia mais esse lado. Aí quem apoia isso fica do lado da esquerda. Se tá tudo bem, se tu vai relaxar e vai deixar acontecer, vota na esquerda. E é claro que essa esquerda não é aquela esquerda que nasceu lá na Revolução Francesa, lá na França, um outro tempo atrás, que ela veio se estourando desde do feudalismo, né? Onde tinha os senhores feudais lá, os donos das terras, donos das máquinas, de tudo, e que eles sempre viviam naquela sociedade estamental, onde eles eram os poderosos, e eles sempre ficavam alternando o poder ali entre eles, entre a família, entre as pessoas da corte. Já os servos, os trabalhadores, eles viviam dependentes daqueles feudos e vivia para sempre sendo servo. Seus filhos também sendo servo, ele não conseguia sair do lugar, pois boa parte do que eles colhiam ali era para pagar como se fosse o imposto ali para o senhor feudal. Quando ele queria usar uma daquelas máquinas para moer um produto para ele mesmo, ali um moinho, ele pagava uma taxa também para o senhor feudal. E já a igreja que vivia junto com eles, com a corte, com os reis, ela não pagava nenhum imposto, então ela vivia. Então quem sustentava tudo era, já que era uma sociedade agrícola, né, baseada na agricultura, quem sustentava tudo era os servos. Só que eles não saíam do lugar, eles viviam sempre para sempre sendo servo. Depois alguns começaram a se associar aos burgueses, né, que viviam comercializando. Era uma forma deles deixar de trabalhar ali como servo né? Então esses burgueses que viviam negociando fora do castelo ali, da proteção do rei, eles enriqueceram trazendo mercadoria de um lugar para outro, trazendo mercadoria artesanal, até que desenvolveram tanto que conseguiram fazer a revolução industrial, né? Cresceram e formaram seus partidos ali para defender o seu mundo político. E aí esses servos, muitos acompanharam eles. E aí onde veio os direitos trabalhistas, né, os direitos universais na Revolução Francesa, que separou, que determinou quem era de esquerda, quem era de direita, onde aqueles servos que trabalhavam lá nos feudos eram os de esquerda
E quem defendia a continuação, a manutenção da regalia e da vida daquele pessoal da corte, aquele pessoal que era dos reis, aquele pessoal passou a ser o pessoal de direita, né? Foi falado que passou a ser chamado do pessoal de direita, e tá até hoje. Então, muita coisa modificou e hoje o que é de esquerda é a mesma classe trabalhadora. A esquerda moderna aqui no Brasil é considerada quem apoia a classe trabalhadora. Mas só que para apoiar a classe trabalhadora, a gente apoia como? Qual é a melhor forma das pessoas da classe trabalhadora ter dignidade? É ter trabalho. E aí quem é que dá trabalho? É o empresariado. O trabalhador, ele não pode fundar uma empresa para ele. Ele não pode pegar dinheiro emprestado no banco e iniciar uma empresa grande. Ele pode fazer pequenininha. Então o trabalhador acaba dependendo do empresariado e o empresariado dependendo do trabalhador. Não existe essa coisa de um ser opressor e o outro oprimido, de um ser inimigo do outro, não. Como algumas ideologias ao longo do tempo, das ideias marxistas, treinou o pessoal nesse sentido, mas não é dessa forma. Então a melhor forma de ajudar o trabalhador, a classe trabalhadora, é ajudando o país todo, ajudando todo mundo, facilitando a produção no país, facilitando para quem vai produzir. E aí, até mesmo para o pequeno produtor. Então, ao invés de um empregado reclamar de uma empresa, alguma coisa assim, é muito mais saudável o pensamento dele criar a própria empresa pequenininha ali para ele. É muito mais saudável dele ter esse pensamento. Porque isso vai ser bom para o país. Quanto mais empresa aparecer para concorrer, melhor. E muitas começam pequenas. Muitos negócios que hoje é grande começaram pequeno. Então hoje atualmente não existe esse negócio que quem é de esquerda é da classe trabalhadora e quem é de direita é do patrão, é do rico, dos empresariados, do burguês, não. A direita no Brasil atualmente está apoiando a forma liberal, a administração liberal, onde as empresas têm mais facilidade de se instalar no Brasil. E a esquerda, ela defende mais a coisa de controlar tudo na mão do governo ali, tá sendo mais nesse sentido. Então é só a gente comparar nesses últimos anos aí de governo, quem foi o governo que controlou mais, foi o que produziu mais, foi o que teve mais corrupção, o que foi mais liberal, que favorece mais as empresas, foi o que